Olá, querido estranho da internet. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Faere. E no vídeo de hoje eu trouxe a seguinte questão. Fuja do CLT enquanto há tempo. O sistema foi feito para você não sair do lugar. Bom, tem uma ideia que muita gente cresceu ouvindo, que é o seguinte. Olha, arruma um emprego fixo, carteira assinada, estabilidade e sua vida vai dar certo. E por muito tempo isso até que funcionou. Mas hoje essa promessa tá quebrada. E o problema é que ninguém te fala isso de forma clara. Então você entra no jogo achando que tá seguro, quando na real você só entrou no sistema que te mantém no mesmo lugar. E calma, isso não é sobre demonizar a CLT, é sobre entender o limite disso. Porque em 2026, o salário mínimo no Brasil está em torno de R$ 1.627. Agora pensa comigo, quanto custa viver? Aluguel, comida, transporte, internet, saúde? Esse valor não foi feito para você crescer como pessoa, crescer como profissional. Esse valor foi feito para você sobreviver. E você não tá sozinho nisso. Só uma minoria muito pequena ganha salários realmente altos. Isso não é coincidência. Isso é estrutura. E aí entra uma coisa que pouca gente fala. O dinheiro não cresce igual para todo mundo. A renda da maioria cresce muito devagar. Ou seja, não é só sobre você trabalhar mais, é sobre como o sistema distribui o que é produzido. Isso conecta com uma ideia antiga do Karl Marx, que estudou muito essa questão. Ele dizia que no capitalismo, quem vende o tempo de vida, no caso, o trabalho, sempre vai estar em desvantagem em relação a quem possui capital, no caso, o dinheiro. Porque quando você troca tempo de vida por dinheiro, existe um limite, 24 horas do dia, seu corpo, sua energia, seu psicológico. Agora pensa no outro lado. Quem tem dinheiro investido, tem empresa, tem escala, ganha enquanto dorme. Isso não é motivacional, é estrutural. E aí você entra no famoso ciclo. Trabalha 6 dias, descansa 1. E começa a sentir que a vida tá passando, mas você não sai do lugar. E aí vem alguém e fala, é só parar de tomar o seu cafezinho de toda manhã que você investe e fica rico. Essa é uma das maiores idiotices e tentativa fútil de simplificação que existe. Porque ela pega um problema complexo, mastiga e cospe em você, que é literalmente uma vítima de um sistema falho. Mas vamos ser honestos, cortar pequenos gastos ajuda? Às vezes até que sim, mas não resolve o principal. Não vai te deixar rico. Porque o problema não é só o que você gasta, é o quanto você ganha comparado ao custo de viver. Colocar a culpa no café e ignorar o sistema inteiro. E isso acontece em várias áreas. Já percebeu como as pessoas adoram falar que a água do mundo está acabando, que você precisa tomar banho mais curto? E sim, claro, economizar água é muito importante. Mas olha, a maior parte do consumo de água no mundo e a maior parte de desperdício vem da indústria, vem da agricultura em larga escala, não do seu banho. Ou seja, te dão uma responsabilidade gigantesca por algo que você tem muito pouco impacto. Eu tô dizendo tudo isso para você perceber o padrão. Eles te fazem focar em algo pequeno para você não questionar o grande. E isso acontece com dinheiro também. Você fica preso tentando economizar centavos enquanto não aprende a ganhar mais. Investir, construir algo seu, e isso mantém você ocupado, mas não te tira do lugar. É como correr estando em uma esteira. Tem um sociólogo chamado Bourdieu que falava sobre como a sociedade molda o que a gente acha normal. Se todo mundo ao seu redor vive no mesmo padrão, você começa a achar que aquilo é o único caminho, mas não é. É só o caminho mais comum. E o mais comum nem sempre é o melhor. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Fugir do CLT não significa largar tudo e fazer uma loucura. Significa não depender só disso. Porque quando você depende de uma única fonte, você fica preso, sem poder de escolha, sem margem, sem liberdade. E liberdade não é luxo, é poder decidir o que você quer e o que você não quer. E isso começa com o pensamento crítico. Questionar o que te ensinaram, questionar o que parece normal, questionar até as coisas que eu tô falando aqui. Porque o problema não é o sistema existir. O problema é você viver nele sem perceber, sem entender as regras, sem saber jogar. E quando você não entende o jogo, você sempre joga pra perder. Mas quando você começa a enxergar, mesmo que aos poucos, você muda. Não de um dia pro outro, claro, mas muda. Você começa a pensar diferente, a agir diferente, a não aceitar qualquer coisa como, é assim mesmo, é a vida. E isso já te coloca num caminho diferente da maioria. Porque a maioria está ocupada demais tentando sobreviver para poder questionar. Então não, você não precisa sair do CLT amanhã, mas você precisa parar de tratar isso como um plano final. Eu, por exemplo, eu trabalhei em um supermercado quando eu tinha 19 anos e era uma rede grande de supermercados com muitas e muitas filiais. Quando eu entrei nesse supermercado, eu entrei como
jovem aprendiz. Não era menor aprendiz porque eu já era maior de idade e porque eu só queria ter uma renda extra, sabe? Na época. Eu não babava ovo de ninguém, eu não puxava saco de ninguém e não tentava me esgotar pra fazer o meu serviço. E foi nisso em que eu não me mantive calada sobre nada. Eu conversava com todo mundo que vinha conversar comigo sobre assuntos relacionados à empresa. E uma coisa que me chocou muito, muito mesmo, é que lá não tinha tantos bajuladores quanto geralmente tem em comércios menores. Porque lá tinha muitos funcionários, mais de 100. E o pessoal sempre falava a mesma coisa, todo mundo que vinha conversar comigo falava a mesma coisa. Olha, Faeri, é o seguinte, aqui não pode ser a sua vida, aqui não pode ser o seu fim, aqui é o começo. Você tem que usar isso aqui como uma muleta para chegar até onde você quer. Você não pode ver esse trabalho como algo que você quer fazer de fato. Você tem que vir, fazer e trabalhar para sair daqui. Você não pode ficar aqui. Isso aqui não é para você, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para ninguém. Isso aqui tem que ser temporário. E eu gostei muito de ver essa visão nas pessoas que trabalhavam lá, porque realmente só quem já trabalhou em atacadão, em supermercado, sabe o sofrimento que é. E ver todas aquelas pessoas enxergando essa realidade, em não ficar no conformismo, em não ficar no, ai meu Deus, eu recebo pouco, eu trabalho muito e é isso, a vida é assim. Não. A maioria das pessoas que estavam lá, que vieram conversar comigo, no caso, não tô generalizando, eu tô falando as que conversavam comigo, eram pessoas que estavam trabalhando ali, mas estavam fazendo uma faculdade, estavam trabalhando ali, mas estavam fazendo curso técnico. Eu lembro que tinha 4 pessoas que eram amigos próximos meus, que estavam ali só para poder conseguir terminar de pagar o técnico de enfermagem deles. E um deles já estavam estudando para concurso, o outro já estava se planejando financeiramente para pedir conta e trabalhar na área que a pessoa sempre gostou, que no caso era o técnico de enfermagem, e eu fiquei muito feliz por eles. Então, como eu disse, você não precisa sair do CLT amanhã, mas você precisa parar de tratar isso como um plano final. Ou às vezes você até não trata como um plano final, mas fica se enganando, você fica postergando, fica deixando para lá, fica evitando pensar, fica pensando, isso aqui não é um plano, não é meu plano final. Tá. Mas você tá aí já faz 4 anos. Cara, abre o olho. Você não precisa sair do seu emprego CLT amanhã. Mas como eu disse, trata isso como base, como começo, como um trampolim, não como seu destino. E começa a construir algo fora disso, mesmo que pequeno, mesmo que lento, mesmo que imperfeito. Porque o que te prende não é o trabalho em si, é a falta de alternativa. E a alternativa se constrói com consciência, com aprendizado, com tempo e principalmente parando de aceitar automaticamente tudo que te ensinaram como verdade. Porque no fim, você não foi feito para apenas sobreviver. Você só foi ensinado a aceitar isso. E perceber isso já é o começo. E talvez, depois de tudo isso que eu falei, você tenha ficado com uma sensação meio estranha, tipo, tá, então o sistema é difícil, eu tô dentro dele, e agora? E eu te entendo. Porque quando a gente começa a enxergar essas coisas, não vem só a clareza, vem um certo desânimo também. Uma sensação de estar pequeno dentro de algo muito maior. E é aí que muita gente trava. Porque parece que não tem o que fazer. Mas tem. Só que não é do jeito que vendem. Como eu disse, você não precisa sair do trabalho amanhã. Já tô repetindo isso pela 4ª vez. Não precisa largar tudo e empreender do nada, por exemplo. Não precisa virar outra pessoa. Você só precisa parar de viver no automático. Porque o automático é o que te mantém preso. E sair disso não é um salto. É um processo. Pequeno. Quase invisível no começo. É você começar a perceber onde seu dinheiro tá indo. Perceber o que te faz gastar sem pensar direito. Perceber as coisas que você aprendeu ao longo da vida que talvez nem façam mais sentido para quem você é agora. Uma dica boa é você pegar o valor que você recebe e dividir pelo número de dias que você trabalhou nesse mês. E sempre que for comprar algo, pensa, eu tenho que trabalhar quanto tempo para pagar isso? Alguém que trabalha 25 dias no mês e recebe 1.500 ganha por dia trabalhado em torno de R$60. Então, quando for comprar algo, pensa nisso. Quantos dias de trabalho eu tenho que trabalhar para pagar isso? E aí você realmente pensa se compensa ou não. Se aquilo realmente é necessário ou se é só um desejo trivial. É você parar de aceitar tudo como, é a vida, é assim mesmo. E começar aos poucos a pensar por conta própria. Porque é isso que muda o jogo. Não é só ganhar mais dinheiro. É entender o que você está fazendo com ele. E principalmente não depender de uma única forma de viver. Mesmo que hoje você ainda esteja no CLT, você pode começar a construir outra coisa por fora. Seja em relação aos estudos ou empreendimento. Devagar, sem pressão, sem aquela ideia de que precisa dar certo rápido. Porque isso também é uma armadilha. Você não precisa correr. Mas também não pode ficar parado. E eu sei que isso pode parecer pouco, mas não é. Porque o maior problema não é onde você tá. É achar que não tem saída. E tem. Só não é instantânea. E nem fácil. Mas é possível. E você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa dar um passo fora do automático. Um só. Hoje.
Pode ser aprender algo novo, pequeno, pode ser se planejar para guardar dinheiro de modo diferente, pode ser questionar uma decisão de compra que você quer muito comprar. Começa pequeno, mas consciente, porque é assim que você vai começar a recuperar o controle, não do sistema inteiro, mas da sua própria direção. E isso já muda muita coisa. Então não se cobra para ter uma vida perfeita. Não se compara com quem parece estar muito à frente. E principalmente não se diminui achando que você não consegue. Você só não foi ensinado. E agora você tá vendo. Você tá abrindo seu olho. E ver muda tudo. Porque quem enxerga, escolhe diferente. Mesmo que devagar, mesmo que em silêncio e mesmo que ninguém perceba. E talvez ninguém veja essa mudança no começo, mas você vai sentir. E isso é o que importa, porque no fim não é sobre fugir de tudo, é sobre parar de se prender sem perceber e começar, aos poucos, a construir uma vida que faz mais sentido para você, do seu jeito, no seu tempo, mais consciente. E isso já é um começo muito maior do que parece. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe um comentário aqui. Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Eu tento ao máximo responder cada um de vocês. E é isso. Se não for grande incômodo, eu queria pedir, por favor, que vocês deixem o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para me ajudar. Até mais, querido estranho da internet.